todos. Intimamente, podemos sorrir. O amparo espiritual que nos acolhe nesta manhã sensibiliza-nos a alma e pode sensibilizar a cada um de nós de acordo com a pacificação que consiga nestes minutos. Eu vou pedir para a Isabel fazer a leitura, uma mensagem de Emmanuel. Nós vamos acompanhar, depois fazemos a prece inicial. Orientador humano. Respondeu-lhe Jesus: És mestre em Israel e não sabes isto? Está em João, capítulo 3, versículo 10. É muito comum nos círculos religiosos, notadamente nos arraiais espiritistas, o aparecimento de orientadores do mundo reclamando provas da existência da alma. Tempo virá em que semelhantes intuições serão consideradas pueris, porque afinal esses mentores da política, da educação, da ciência, estão perguntando no fundo se eles próprios existem. A resposta de Jesus a Nicodemos, embora se refira ao problema da reencarnação, enquadra-se perfeitamente ao assunto, de vez que os condutores da atualidade prosseguem indagando sobre realidades essenciais da vida. Peçamos a Deus auxilie o homem para que não continue tentando penetrar a casa do progresso pelo telhado. Um médico leviano, até que verifique a verdade espiritual, será defrontado por experiências dolorosas no campo das realizações que lhe dizem respeito. O professor, apenas teórico, precipitar-se-á muitas vezes nas ilusões. O administrador improvisado permanecerá exposto a erros tremendos até que se ajuste à responsabilidade que lhe é própria. Por esse motivo, a resposta de Jesus aplica-se com acerto às interrogações dos instrutores modernos. Transformados em investigadores, dirigem-se a nós outros, muita vez com ironia, reclamando a certeza sobre a existência do Espírito. Entretanto, eles orientam os outros e se introduzem na vida dos nossos irmãos em humanidade. Considerando essa circunstância e em se tratando de problema tão essencial para si próprios, é razoável que não perguntem porque devem saber. Recordemos a imagem de Jesus a conversar com Nicodemos. As dúvidas de então foram sendo esclarecidas ao longo dos séculos, abafadas muitas vezes, mas no diálogo de Jesus, na espontaneidade do processo, Jesus disse que é necessário que nasçamos de novo. E hoje, com essas luzes, esse conhecimento em nossa existência, maior é a nossa responsabilidade. Então colocamos em nossa tela mental a figura excelsa de Jesus para fazermos a mesma observação. E não sabes estas coisas? Mestre amado, tanto tens depositado em nossas vidas, de experiências que nos elevam, de companheiros que nos auxiliam, de todo um trabalho para o nosso progresso. O teu amor reflete-se na melhoria de cada um de nós, a cada passo. Mas baseia-se no trabalho fraterno e solidário dos teus mensageiros, em que nos propomos nesta manhã buscar a sintonia com eles. Buscar a sintonia também contigo, Jesus, para que se faça a tua paz, para que nós observemos em tua companhia
se aquilo que já sabemos não nos permite ou nos incentiva a buscar com alegria a nossa própria renovação. Neste sentimento de quem deseja melhorar-se, sentindo todo este amparo, nós sabemos que estás conosco, rogamos-te, em favor de cada um de nós que aqui está, de cada lar que aqui está representado. Mas em essência, Jesus, pedir-te por aqueles que ainda não sabem e que muitas vezes não o desejam saber ainda. Estamos todos a caminhar para a lei ou na lei do progresso. Sejas tu o nosso farol, a nossa luz nessa caminhada. Assim, iniciamos o singelo encontro desta manhã, com a certeza de que estás conosco. Muito obrigado, Jesus. Está aí uma boa maneira de começar o nosso trabalho, o nosso encontro, o nosso estudo. A lição não foi escolhida, tá bem? Escolhida pelo menos por nós. Nós hoje podemos nos colocar naquela condição em que Jesus vai conversar com Nicodemos. Nicodemos era um doutor da lei. E ele queria falar com Jesus. Mas ele era um doutor da lei. Ele era o ápice do processo de conhecimento e de domínio sobre aquela sociedade muito vincada às questões religiosas, embora dogmáticas, cheias de rituais, mas ele era um doutor da lei. Então ele queria conversar com Jesus, mas tinha dificuldade. Jesus era um mero carpinteiro. Andava distribuindo informações e curando, e isto mexeu com a consciência de Nicodemos. Ele podia e devia ser diferente. Entretanto, ele não deixava de ser uma pessoa de um nível inferior a ele. Ora, como a casta religiosa imperante não gostava muito da ideia de vir umas notícias sobre um reino de Deus que era contrário aos formalismos da religião, então para Nicodemos ficou difícil. Como é que ele ia fazer? Então, ele pede para se encontrar com Jesus no final do dia, em local mais reservado. Ora, Jesus podia simplesmente ter recusado. Dizer, não, se você quer falar comigo, fala em público. Mas não, Jesus sabia que era necessário para o próprio que eles conversassem. Ele seria uma ponte para a reflexão. E foi interessante que Jesus foi conversar com ele nesse ambiente mais reservado. E a conversa é uma conversa muito espontânea mesmo, natural. E Nicodemos pergunta-lhe, Senhor, como faço para entrar no reino dos céus? E Jesus diz assim, é preciso que nasças de novo. Então, mas eu vou renascer do ventre de minha mãe. E Jesus, na mesma linha, diz, então, tu és doutor da lei e não sabe essas coisas. Isso é básico, não é? O básico é o que eu estou a dizer, não foi Jesus, mas é fácil de perceber o tom com que Jesus lhe terá dito, então, não sabes estas coisas. E depois Jesus explica, né? Mais à frente, a questão da reencarnação, explicando que é do Espírito, que é da carne, e nós não sabemos de onde o Espírito vem, ou ele sopra. E esta mensagem de Jesus, que nos chega através da conversa com Nicodemos, é extremamente interessante. Porque o que é que nós estamos a fazer hoje no centro? Nós estamos naquele local reservado. E vamos ouvir as coisas da espiritualidade. E é muito rico se nós pensarmos que não sou eu que estou a apresentar um trabalho, as informações não são de quem está aqui à frente, seja quem for, ou qualquer casa espírita, ou mesmo numa igreja, no templo, não importa. A mensagem que se retransmite é a mensagem de Jesus do ponto de vista espiritual, neste caso que é o que nos importa essencialmente, e trazer temas da espiritualidade, que permite que nós vivamos a vida com consciência. Então aquela conversa de Jesus com Nicodemos, ela se repete ao longo do tempo. E é essa mudança de ambiente, né, que nos importa que nos coloquemos diante de Jesus. Por isso é quando oramos, pedimos a presença de Jesus e pedimos, perdoe-me dizer isto,
como quem pede algo que sabe que já acontece. Por isso deve ser a gratidão que nos move e o reconhecimento. Mas é bom que nós façamos o exercício da humildade de pedir, para que Jesus esteja conosco. Quando sentimos a presença do Cristo, da sua luz, da sua emanação, nós sintonizamos com esse amor, né? Então essa paz é que adentra em nós. E conversar com Jesus pacificados, ao contrário de Nicodemos, que tinha muitas reservas, não porque ele não quisesse saber de Jesus, mas porque ele tinha receio depois do que iria ter que se confrontar. De certa forma, é o que acontece conosco. Quando nós vamos à casa espírita, nós começamos a ter conhecimentos que nos colocam em choque com uma série de comportamentos anteriores que nem sempre a nossa família aceita, a sociedade está de acordo. Mas é a nossa luta, é o nosso trabalho. Eu recordo-me que muitas vezes, quando as pessoas dizem assim, eu quero colocar meus filhos, ou meu filho ou minha filha, na evangelização da casa espírita, para que eles percebam, desde pequenino, os conceitos de espiritualidade, de corpo espiritual, de imortalidade, individualidade após a morte, comunicabilidade, existência, não é crença, existência de Deus. E normalmente nós fazemos uma pergunta, está preparado ou preparada para enfrentar as consequências disso? E as pessoas, que consequências? Tem avó, tem avô, tem toda uma sociedade. Está preparado? Não, eu estou. Então ótimo. Saiba que vai trazer as crianças para aprender coisas profundamente libertadoras e estruturadoras para o seu futuro. Quando chegarem os embates da vida, terão bases, estruturas para tomar as decisões com lucidez. Tu és doutor da lei e não sabes estas coisas? Ou seja, nós vamos crescendo e não sabemos estas coisas. Então é interessante que muitas vezes essa luta de mudança não é só de Nicodemos, é nossa também. Alguém está a vir a casa pela primeira vez? A senhora, seja bem-vinda. Mais alguém? A senhora já frequentou alguma casa espírita? Conhece o espiritismo? Já? Muito bem. Okay. Seja bem-vinda. No final, alguma dúvida? Estamos disponíveis para conversar. Está bem? Aliás, são todos bem-vindos. Atenção. Está bem? São todos bem-vindos. Muito bem. Hoje nós vamos tratar de um tema que vai me obrigar a apresentar um primeiro conceito, que é, e normalmente nós podemos não saber estas coisas e é importante que saibamos. Quando Allan Kardec faz o livro dos médiuns, todo esse trabalho, é um trabalho magistral, ele começa com um roteiro, um guia prático para os médiuns, com alguns conceitos de como fazer evocações, as orações, o respeito à moralidade, sobre o conceito, como é que os espíritos surgem, que tipo de enganos podemos ter. Um livrinho. E a primeira pergunta, que até as crianças fazem. As crianças, os jovens, né? Então, mas Allan Kardec fez um livro tão simples e depois a espiritualidade pediu para o modificar? Então não estava certo o livro? É uma pergunta, não é? Por que ele modificou o livro? Por que fez um outro mais completo e mais amplo? E é simples perceber, naquela altura, estamos a falar do século XIX, meio do século, o Pentecostes, o número de comunicações mediúnicas era tanto que era preciso, pelo menos, calma, vamos organizar isto. Então, lançou um primeiro livro que foi o possível fazer naquele momento de tanta pressão sobre este processo. Entretanto, a espiritualidade, sabendo que nós, com os conhecimentos que temos, nem sempre fazemos bom uso, isso é um instrumento como qualquer outro conhecimento. Eu, com a pólvora, posso fazer festa, posso abrir pedreiras para ampliar o progresso, desenvolver a indústria para consolidar o conforto das pessoas, como também posso fazer uma guerra. Tudo bem? Ou seja, são só instrumentos, eles são todos neutros. E o conhecimento também o é. Mas podemos usá-lo de forma equivocada. Estruturado em quê? Em valores não positivos, de elevada moral. Então, surge esse segundo livro e o outro é retirado, pura e simplesmente. Tá bem? Ora, então o que nós vamos hoje conhecer é um tema que é preciso que haja moralidade para saber que ele existe, mas que é para ser utilizado em aspectos absolutamente positivos. E eu vou vos dar algumas informações que são interessantes pela prática da vida, em que nós podemos atuar de forma muito positiva sobre aqueles que muito amamos, doando-nos para o seu auxílio. Coloca-nos como que
a pessoa que, conhecendo os mecanismos terapêuticos, continua a buscar auxílio, sem dúvida, mas já pode também aplicá-los. Está bem? E vão perceber porquê, e parece contrário àquilo que vai estar aqui. Então, tudo bem até aqui, eu não disse nada demais, coloquei-nos no patamar. Não, onde é que nós estamos agora? Não sei se repararam. Estamos no centro espírita. Nós estamos no tal terraço, e estamos sendo espíritas, né? Estamos no tal terraço a ouvir Jesus a falar-nos sobre as coisas da espiritualidade. Tudo bem? Nós somos neste momento os Nicodemos da vida. Tudo bem? Então vamos lá. Jesus, no Evangelho de Marcos, ficou registrada esta orientação do Cristo. Que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou seja, o que vamos hoje ouvir, aplica-se isto. Com o conhecimento nós podemos muito. Entretanto, também nos comprometemos muito com o bem ou com os equívocos. Tá bem? Então vamos lá. Portanto, do que vamos estudar, quem tiver o livro dos médiuns em casa, que é o que vamos estudar, leiam e estudem. Quem não tiver e preferir usar o serviço da Biblioteca Francisco Xavier, 10 anos de atividade. Começou em 2014, nem eu tinha percebido na Carolina. Estão a trabalhar muito, vai ter muitos bons olhos. Então, lembrar que há disponibilidade para uma série de títulos, são 626 livros. Títulos devem ser aí 400 e poucos, né? Porque alguns estão duplicados, porque as pessoas precisam mais. Então, não esquecer, sempre que precisarem, a biblioteca está para funcionar. Está bem? É Carolina. Carolina, já agora outra vez, se você não se importa. Está bem? Muito bom dia. Bom dia. Desejo-me a todos, e em particular a quem está a chegar à casa pela primeira vez, para comunicar, conforme a visão que admiro, que de facto as Casas Francisco Xavier disponibilizam o serviço de biblioteca, possibilitando a todos quantos a frequentam de requisitar e poder usufruir das obras que constituem o acervo da biblioteca. Para isso, no final da sessão pública de domingo, é favor de dirigirem-se a uma das salas onde eu me encontro e, então, podem, de facto, requisitar o que pretendam. Muito obrigada, sim. Atenção que hoje está na última sala à direita. Está bem? A Carolina é itinerante. Já ouviu falar de biblioteca itinerante? É curto, não é? De uma sala para outra. Depende da disponibilidade. Se tiver roupa para distribuir para as famílias, a sala fica ocupada, vai para o outro lado e assim vai. Mas procurem que tem sempre uma porta aberta. Está bem? Então, não dá para dizer... Olha, por exemplo, aqui com Nicodemos, não é? Nós já não podemos dizer que eu não sabia como é que eu fazia. Agora sabemos. Não é? Ou seja, para conhecer as coisas da espiritualidade, começa com um livro. Qual é? O livro dos Espíritos, não é? De quem é o livro dos Espíritos? Dos Espíritos. Está escrito, não é? Resposta mais rápida. Qual é? Então vamos lá. Estamos aqui no livro dos Médiuns e é um tema muitas vezes como é que eu direi? Que provoca muitas dúvidas, porque precisamos, em primeiro lugar, perceber o que são evocações. Nós, aqui no geral, nós evocamos espíritos? No geral. O que é que você... Sempre. Sempre. Exatamente. Sempre. Eu estou a pedir a ajuda do santo tal, da alma tal, estou a pedir a Jesus, eu estou a fazer uma evocação, estou a fazer um pedido. Só que, neste caso que estaremos a tratar, é a evocação direta para a manifestação de um espírito. Isso é diferente. Mas a evocação, de uma forma geral, eu faço. Quando eu estou a pedir auxílio, quando eu quero ajudar, entrar em contato. Okay? Então, este capítulo trata das evocações. E é tanto detalhe que nós vamos agora seguir um pouco mais, não vou dizer célere, mas vamos tentar colocar de uma forma geral o processo e depois dentro ver as janelinhas que se abrem. Vou começar aqui, porque este é rápido, evocações dos animais. Ou seja, eu posso mentalmente evocar o meu cãozinho que partiu, o meu gatinho. Peixinhos deve ser mais difícil, tá bem? Julgo eu, tá bem? Julgo eu. Pode-se evocar animais? É uma pergunta que se coloca e Allan Kardec é muito detalhista e, portanto, coloca aqui este processo. Pode evocar-se o espírito de um animal? Primeira coisa, só para que falemos disto de forma... Eu sei que vocês estão a ler todos, não é? Eu vou ler primeiro, tá bem? Vocês nem me escutam. Eu ligo. Então, vamos lá.
Depois da morte do animal, o princípio inteligente, que é a referência que queremos fazer, nós não chamamos, e é só uma questão de nomenclatura, não chamamos de espírito, embora seja uma alma, esteja em evolução, seja individual e por aí fora, mas chamamos de princípio inteligente apenas para separar um pouco quando estamos a falar de espíritos. Senão a gente pensa, os espíritos foram para onde? Foram para não sei onde. Eu vou pensar, foi o cachorro, foi o gato, foi o indivíduo. Não, foi a pessoa. Tudo bem? Então, costumamos chamar de princípio inteligente. Depois da morte do animal, o princípio inteligente que nele havia se acha em estado latente e é logo utilizado por certos espíritos incumbidos disso para animar novos seres em os quais continua ele a obra de sua elaboração. Portanto, vai se desenvolvendo. Aliás, vou terminar o conceito que fica mais fácil. Assim, no mundo dos espíritos não há errantes espíritos de animais, porém, unicamente espíritos humanos. Uou! Aqui surgem muitas dúvidas. Okay? Eu, se calhar, vou fazer perguntas hoje, mais do que respostas. É interessante. E, se calhar, vamos ter aqui uma elucidação. Então, vamos aqui ver. Pode evocar-se o espírito de um animal. Essa questão, faz favor. Essa questão, para nós é mais simples, né? Ou seja, eu vou... Deus há de lhe perdoar, porque eu não sei fazer isso. Está bem? Já estou brincando. Para que a gente vai evocar um animal? E ele vai falar através de um médium? Primeiro, se ele não falava antes, o que ele vai fazer? Vai ladrar? Vai miar? Portanto, não funciona, né? Isso para nós é simples, não faz sentido nenhum. Entretanto, o ensino que traz esta pergunta e resposta é muito mais amplo. Né? E vamos perceber por quê. Então, principalmente na parte final da resposta, e se conseguimos entender isto, o princípio inteligente se acha em estado latente, ou seja, conforme nós estudamos, nós, seres humanos, com espírito, com responsabilidade e livre-arbítrio, estamos a sair da zona do instinto para a zona do sentimento. Ou seja, vamos passando a progredir nesse sentido. Os animais também progredem nesse sentido, só que a grande essência deles ainda é o instinto. Okay? Ora, eles não evoluem na perspectiva da responsabilidade de suas ações. Por quê? Porque a maior parte deles é instintiva. Então, eles não têm essa condição, eu mordi o outro, né? Eu ataquei o meu dono e agora eu vou ter uma encarnação difícil. Não, isso não existe, gente. Tá bem? É o instinto, meramente isso. Ou seja, ele não tem essa responsabilidade do livre-arbítrio. Até aí, para nós, tudo bem. Aí ele diz, é logo utilizado por certos espíritos incumbidos disto. É fácil perceber, embora muita gente goste da ideia de que a natureza se faz por ela própria, e isto é magistral, pensar que se algum dia nós imaginarmos que a perfeição do nosso corpo físico, porventura a natureza fosse decidir onde é que vai cada célula, desde as estaminais até ao nosso corpo formado, e se desse por si só, já é difícil. Não é contrariar a teoria da evolução, porque a evolução no campo físico é uma realidade. Mas no espiritual, que comanda o físico, é muito maior ainda. Então, isso revelaria a necessidade de estudar isso em pormenor. Okay? Entretanto, o que ele diz é que certos espíritos incumbidos utilizam-nos. Podem utilizar para várias situações, mas o mais comum, o grande processo, é auxiliá-los no progresso, tomando rapidamente uma nova forma física. Na mesma linha, um cão não vai reencarnar numa galinha. Está bem? Tudo bem? Não acontece, porque é um processo evolutivo. O mecanismo do desenho da parte espiritual do animal necessita receber uma máquina semelhante. Se for muito diferente, não funciona. Okay? Isso vale na informática. Coloca-se um programa muito complexo no computador, muito singelinho, não vai funcionar. Tudo bem? Percebem isto? Vamos querer rodar um programa de hoje num computador antigo. Não funciona. E é um programa e é um hardware na mesma. Tudo bem? Aqui é igual. Portanto, não há alterações nesse processo. É um processo de progresso e os benfeitores é que cuidam disso. Almas que estão talhadas, que têm essa função. Até aqui é simples, nem mexe muito connosco. Os quais continua ele a obra de sua elaboração. Ou seja,
os espíritos vão caminhando. Só que aqui ele diz assim, no mundo dos espíritos não há errantes, espíritos de animais, porém unicamente espíritos humanos. Uau! E agora? O que é que está escrito ali? Opa, perdão. Continua a ser princípio inteligente. Ok, continua a ser princípio inteligente. Sim. Uhum. Se nós lermos isto de forma assim, na diagonal, vamos pensar, então na espiritualidade não há animais. Aí é importante nós percebermos as palavras. Há animais na espiritualidade. Porque o que é que ia acontecer? Ele morreu, desaparece? Né? E a gente vê os animais já com aqueles lives de organização, até de sentimentos, a gente nota. Né? E conforme vai se abrindo esse campo, eles vão se desenvolvendo. Então, se nós dissermos, não há espíritos, não há animais na espiritualidade. Mentira, há. Entretanto, não é como nós pensamos. Então, primeiro são princípios inteligentes. Mas aí seria uma questão de palavras. Certo? Seria, então não há espírito. Mas nós tratamos por outro nome, mas há. Ou seja, eu tenho um cãozinho, um gato. Né? Atenção, pode ser uma tâmia, pode ser uma tartaruga, estejam à vontade. Não vem problema nenhum. E o seu corpo físico já não consegue reter o seu princípio inteligente, a sua alma, se quisermos. E ele então liberta-se, como acontece conosco. Ele liberta-se. Então ele não desaparece. Ele está vivo na espiritualidade. E por um sistema de, podemos chamar de alma-grupo, que é mais fácil de perceber isto, são encaminhados como se fossem laboratórios e eles vão ser colocados em nova encarnação. O detalhe é que pode ser automático, porque é um grupo. Eu mato aqui um... Desculpe, tá bem? Quem não quiser matar o mosquitinho que está lá em casa, picar a família, tudo bem, não tem problema, seja picado. Tá bem? Mas eu sugiro que lhe provoquem uma nova encarnação. Tá bem? Provoquem. Não é o fim do mundo, tá bem? Não precisa dizer, seu malvado, e atacá-lo. Porque aí vamos sentir raiva, vamos ficar doentes nós, não é? Elimina e diz, era necessário. Isso é só para tirar, às vezes, umas ideias que nós temos, que acima de tudo, preservar a natureza. Sim, é preciso preservar a natureza, mas nós também precisamos nos preservar dentro dela. Ora, então, esse gênero é automático. Mas o automatismo trabalhado. Ou seja, não é dizer, olha, Deus quer que o mosquito reencarne. Não. Há todo o trabalho que nos escapa no cotidiano. Agora, o detalhe aqui, gente, só para passar à frente, é que errantes, que é normalmente um termo que nós ouvimos, e o que é que nós pensamos? Espíritos errantes. O que é que a gente pensa? É um espírito que erra, que é mau, não é? Podemos pensar uma série de coisas, mas é normal. É da língua. A nossa linguagem é muito pobre. Então, quando se fala em espíritos errantes, significa que o espírito primeiro não está encarnado. Ou seja, logo aqui temos uma palavrinha que podemos juntar a isso, que é livre. Quando disser assim, aquele é um errante da vida. Ele não para, ele anda de um lado para o outro. Sabe a ideia? Ou seja, um espírito errante, neste caso ele está livre da matéria, mas está na feira das encarnações. Mas ele vai daqui para acolá. Ele é livre. Agora, imagine o seguinte, dentro do conceito. Na espiritualidade, os animais, olha, eu não tinha pensado nisso, mas até os animais selvagens desencarnam e andam soltos por aí. Gente, dá trabalho. Né? Percebe? Ou seja, eles são recebidos, acolhidos e vão iniciar uma nova jornada. É só isso. Porque estão no processo evolutivo. Tudo bem? Quem é que faz isso? Quem é que faz esse trabalho? Espíritos. São espíritos que estão vocacionados e desenvolveram-se para fazer isso. Tudo bem? Simples? Okay. Mas isso é muita informação. É. Agora imaginem Jesus a ter que falar com Nicodemos sobre reencarnação. Que era conhecido, atenção, era conhecido. As pessoas podiam recusar, mas havia várias linhas de pensamento que aceitavam isso. Ora, nós aqui estamos a falar de uma coisa que é difícil para a maior parte das pessoas compreender isto. Nós não sabemos o mecanismo, o detalhe, por aí fora, como é que funciona um medicamento, um Benuron. Mas sei para que ele serve e funciona. Para nós, nesta fase, sabemos que existe, que funciona. O detalhe, temos uma vida inteira para chegar lá. Está bem? Então, na espiritualidade, há animais. Só que vamos agora ver uma coisa muito curiosa. Está bem? Isso pode parecer engraçado, e o é, mas para nós vai nos ajudar aqui numa questão moral. E Allan Kardec pergunta, complementando a questão 36. Como é, então, que, tendo evocado animais,
algumas pessoas han obtido resposta. Como é que aconteceu? E o Espírito responde. Evoca um rochedo e ele te responderá. Há sempre uma multidão de espíritos prontos a tomar a palavra sob qualquer pretexto. Imagine, eu digo assim, eu gostava muito do meu gatinho, vou pedir para um médium para ver se o recebe, se ele me diz alguma coisa. Gente, pode acontecer de ter uma resposta. Só que garante, não é o gato. Está bem? O gato não fala. Não é? Então por que está isto aqui? Porque é uma realidade da nossa fantasia. Quando nós queremos que o telefone toque de cá para lá de forma insistente, sem ponderação, corremos o sério risco realmente de recebermos uma notícia, pensando que é da pessoa que nós queremos. Tudo bem? Mas acontece mesmo. É normalíssimo. Por quê? Porque eu não estou a ver o espírito que se comunica. Ele até pode dizer que é o Joaquim, mas não, ele é o Manuel. Nós não sabemos. Ora, se alguém for tão crente ao ponto de não perceber que não é razoável que os animais nos venham trazer orientações da espiritualidade, se eu não me perceber isto, vou cair numa situação desta natureza. Tudo bem? Então, evoca um rochedo e ele te responderá. Isto tem muito mais que se diga. E Allan Kardec vai nos colocar aqui uma passagem, e que são muitas, está bem? Nesse aqui ele escolheu esta. Pela mesma razão, se evocar um mito, uma personagem alegórica, ela responderá, isto é, responderão por ela. E o espírito que, como sendo ela, se apresentar, lhe tomará o caráter e as maneiras. Agora vamos a um caso. Alguém teve um dia a ideia de evocar Tartufo, e Tartufo veio logo. Mais ainda, falou de órgão de Elmira, de Dame, ou de Dames, depende da tradução, e de Valéry, de quem deu notícias. Quanto a si próprio, imitou o hipócrita com tanta arte que se diria o próprio Tartufo, se este houvera existido. Ou seja, a pessoa invocou um personagem no teatro. E ele veio. Por quê? Porque não era uma reunião séria, porque estavam desprevenidos e queriam nada de elevado. Era uma reunião para evocar espíritos sem um fundamento. Mas não pode vir um espírito dessa natureza numa reunião séria? Pode e vem. E quando estamos diante de uma situação desta natureza, o que é que nós fazemos? Espera aí, mas aquele é um mito. E tu quem és? Ou seja, é preciso que nós tenhamos um mínimo de bom senso para perceber que estamos diante de um espírito que quer mistificar, quer enganar. Então, só para ter uma ideia que estas coisas acontecem. Já não está a falar do animal. Ele está a dizer que se nós quisermos invocar um rochedo, ele virá. Ok? Então, chamou-se por um personagem do teatro e aparece o personagem do teatro. Posso pôr uma questão? Claro. Luísa. Tanto, pelo que entendi, tanto um cão pode ser evolutivo, mas vai ser outro cão ou outro cão. Durante muito tempo e nós não sabemos quando é o plus, ou a mudança. Pois é exatamente isso que eu queria perguntar. Por exemplo, como é que ficam, quando nós falamos da extinção de raças, não é? Portanto, como é que esses princípios inteligentes, não é? O que é que acontece com eles? Quer dizer, transformam-se? Aí é que está. Todo este é um processo evolutivo. Quando nós pensamos assim, como está a dizer, olha, aconteceu connosco os seres humanos. Nós tivemos, e aliás isto é uma confusão, volta e meia, que nós trocamos os termos. O próprio ser humano foi mudando de indumentária. Mas o ser humano em si espiritual é o mesmo. Foi se adaptando aliás, minto, o próprio corpo foi se adaptando ao desenvolvimento do ser. No início, era muita força bruta, porque era essencialmente o instinto que nos mantinha a sobrevivência. Depois, dominando o espaço e já conseguindo maiores laivos de sobrevivência, então foi sendo modificada a nossa estrutura física para que o nosso cérebro aumentasse e por aí fora, porque o espírito estava em evolução, o equipamento foi sendo alterado ao longo do tempo. Para quê? Para que esta máquina fosse mais de acordo com o desenvolvimento do quê? Do espírito. Então, quando um animal está no seu processo evolutivo, a própria máquina que ele vai utilizar, passado uns
milhões de anos, ou milhares, eu não faço ideia, é que não é mesmo a minha área, do lado de lá. Então, o processo vai se desenvolvendo e as máquinas vão ficando ajustadas ao desenvolvimento do princípio inteligente. Tudo bem? E é interessante, porque isto tem tantos mecanismos que nos causam dúvidas, e são processos... quando eu disser maravilhoso, não é do espanto, não é daquela coisa que nos tira o bom senso. Não, mas é maravilhoso perceber que há todo um mecanismo continuado no desenvolvimento dos seres vivos. Sempre. Tá bem? E isto é impressionante. E se fizermos essa comparação com o ser humano é mais fácil, porque são milhões de anos e continuamos os mesmos, enquanto espírito. A nossa máquina é melhor. Posso nos animais acontece porque existem como alma-grupo. E para a evolução do animal, há extinção e há novas raças. No homem, no espírito, há individualidade. Nós vemos de animais alma-grupo para a individualidade. Está a ver a passagem, se não me engano, é milhões, mas em alma-grupo, os animais são extintos, mas nascem novas raças. Eles passam para novos conceitos. Ok. Júlio, eu não quero ir muito por aí. Eu sei. Não, só eu não quero ir muito por aí. O que acontece? Quando se fala em alma-grupo, não pensar que o espírito está diluído em... Porque isso, eu não quero entrar por aí porque depois surgem outras dúvidas. Por exemplo, quando se fala em alma-grupo, significa que andam em conjunto, em linha de afinidade. Mas são todos individuais. Isso é importante que nós saibamos. Ou seja, são conduzidos por uma onda de pensamento. Pode parecer estranho o que eu vou dizer, mas, por exemplo, dentro disto, se nós observarmos isto, a natureza é impressionante. Eu já vos contei aqui, alguns já ouviram isto, alguns cientistas a estudar a questão dos terremotos e, acima de tudo, dos furacões. Detectaram uma coisa muito curiosa, é que desde 2007, a migração do sabiá, que é um pássaro que fica ali entre a Flórida e faz migrações até a Amazonas e por aí adiante, então percorre aquela América Central toda, todos os anos, e isto é que impressiona, eles migravam no tempo adequado antes do tempo dos furacões. Quando foi o furacão Katrina, para termos uma ideia, surgiu antes do tempo previsto das chamadas épocas dos furacões. Só que naquele ano, todas as previsões climatéricas diziam: este ano vai ser menos atividade dos furacões e vai ser mais tarde. Só que naquele ano, os sabiás saíram mais cedo. Ok? Saíram mais cedo. Mas ninguém andava preocupado com os sabiás, não se preocupem com isso. E foi um período mais cedo e mais violento de furacões que nós conhecemos, neste tempo, em que fazemos esses registros. Ora, então foram e pesquisaram os anos anteriores como é que os sabiás sabem, e aliás é uma frasinha no Brasil muito engraçada, né? Sabia que o sabiá sabe assobiar, né? Para quem conhece, né? Diverte-se com isso. São aquelas rola-línguas de crianças. Então como é que o sabiá sabe disto? É a chamada alma-grupo, ou seja, não é o sabiá pequenino que diz: este ano aqui os furacões vêm mais cedo, vamos Miguel, vamos viajar, traz a Maria. Tá bem? Não fazem isto, gente. São conduzidos por almas. Agora imagine, se o nosso sistema climatérico consegue perceber já com grande fidelidade alguns dias, né, o que vai acontecer, e às vezes até prever para anos, imagine na espiritualidade. Okay? Então hoje utiliza-se também essa informação sobre a migração dos animais para perceber o próprio desenho climatérico para aqueles anos. Okay? E há quem goste como é que ele chama? Do pica-pau, em que ele faz todos os... Aliás, não o pica-pau, o João de Barros. O João de Barros, que é um passarinho muito pequenininho, todos os anos ele faz a sua casinha. E os arquitetos têm uma inveja do passarinho. Porque todos os anos eles fazem com a portinha virada para a melhor exposição naquele ano. E ele é arquiteto, ele desenhou... Percebe? Há uma grupo. É nesse sentido. Ou seja, são individuais, mas são conduzidos em grupo. Tudo bem? Eu não percebi muito bem o que é isso, alma grupo. Imagina o seguinte. Está a ver, Júlio? Obrigado, né? Desculpa. Então, o que acontece? Não é uma alma. Percebe? Sim. É um conjunto de seres que são trabalhados na mesma sintonia. Por exemplo, o sabiá que eu estou a dizer. Imagina, é um bando deles. Não é pegar um a um. Há uma ideia, há uns espíritos superiores, conduzem-nos mentalmente. Vamos para aqui.
Ou seja, recebem uma orientação. É isto. Está bem? Então, não confundir. Quando a gente estuda essas coisas, pensa assim, é uma alma que é um grupo. Não é. É uma ideia de sintonia conjunta que nós, por falta de terminologia, utilizamos esta. Mas pode ser qualquer outra. Está bem? Está bem? Não andamos ali a perder a individualidade. Não perde, mas trabalha em conjunto. Tudo bem? Olha, é como nós. Pensem um bocadinho. Pensem no desporto. Há pessoas que em casa ou na rua agem de uma maneira. Mas quando estão num conjunto, perdoem-me dizer isto, até têm que ser levados dentro de uma caixa. Fazem coisas que sozinhas não fariam, mas em conjunto fazem. Tudo bem? Ok? Vamos voltar aqui ao Tartufo. Isso é uma peça de teatro, atenção. Ainda hoje muito reproduzida, século XVII, que ela iniciou. E é uma comédia, é uma sátira sobre a sociedade. Disse mais tarde ser... depois o espírito continua. Né? Ele é um espírito que está a dizer que é o Tartufo, mas não é. Ele é um espírito enganador. E ele disse mais tarde, quer dizer, disse mais tarde ser o espírito de um ator que desempenhara esse papel. Os espíritos levianos se aproveitam sempre da inexperiência dos interrogantes. Porque nós não os vemos. Então eles dizem o que querem. E nós, se formos desconhecedores, acreditamos. Guardam-se, porém, de dirigir-se aos que eles sabem bastante esclarecidos para lhes descobrir as imposturas e que não lhes dariam crédito aos contos. Por isso é que a gente estuda, para conhecer. Está bem? Dúvidas aqui? Matias. Parecido Casemiro, desculpa. Com relação a algumas religiões que idolatram uma imagem ou uma pessoa que pega um santinho e fala, isso aqui é meu santinho. Quando eu tenho, eu vou lá e invoco ele. Essa situação, ela se conecta devido à moralidade da pessoa, com o espírito inferior ou superior, ou não? Não tem nada a ver. Eu não sei se percebi bem, mas vou tentar, se não for por aí. Então imagine o seguinte, a pessoa tem um santinho, né? É isso? É. E olha para aquilo e evoca, isso é normal. Ou seja, aqui está-se a falar da comunicação do próprio para nós, que pode ser enganadora. Então, mas eu posso, dentro desse pedido, como é que eu sei que vem um enganador ou como vem um espírito? Mas você está falando mesmo numa reunião mediúnica? Pelo teor. Isso é muito bom. Ô Matias, é delicioso isso. Matias está a dizer, eu evoco numa reunião séria um espírito superior. Evoco. Primeiro eu tenho que saber por que eu estou a evocar. Emmanuel tem uma mensagem maravilhosa em que o título é Que quereis? Então, mais ou menos isto. Nós evocamos um espírito superior e ele aparece e nós vamos dizer o quê? Imagina, eu peço a presença de Jesus. E Jesus aparece à minha frente. Que conversa que eu vou ter com ele? O que eu lhe vou dizer? Senhor, acaba com a guerra. Ele vai dizer assim, como é que está a paz no teu coração? Então começa a vir tudo para nós. Né? E aí fica difícil a gente ter uma conversa, porque a gente sabe que tem muita coisa para fazer. Então, nesta lógica evoca-se um espírito superior numa reunião. Qual é o motivo? Por que se está a fazer? É um estudo? Vai servir para outros aprenderem outras coisas? É uma orientação que é necessária naquele momento porque nós não estamos a encontrar a solução? Pode ser. O detalhe é o teor. Então começa. Por que eu digo que é delicioso? Porque nós, nos trabalhos mediúnicos da casa, a grande essência é servir almas que estão em sofrimento. Ajudá-las a libertarem-se. Perceberem que são seres individuais, que a morte não existe e que eles estão numa passagem. E muitas vezes não se diz que eles desencarnaram, porque não é preciso. Às vezes é violento. A pessoa tem tanto medo da morte que disser, olha, o seu corpo morreu, você está vivo. Ele pode desmaiar à nossa frente. Desmaiar mesmo. Ou seja, ter um colapso emocional. Então, é preciso ter muita psicologia nisto. Porque estamos a lidar com pessoas na mesma. Mas o que eu digo que é delicioso é vir um espírito e dizer assim, olha, eu sou fulano de tal, estou a acompanhar o vosso trabalho, é maravilhoso, a luz e por aí fora. Logo, cuidado com os elogios. Logo. Então, ele diz, olha, vocês têm trabalhado muito, precisam descansar um pouco mais. Olhe a dificuldade que tem tido ali e acolá. E nós vamos dizer, olha, que alma nobre, diz que eu sou um espírito maravilhoso, o trabalho é fantástico e está a pedir para descansar.
acendem as lanterninhas todas. As campainhas todas. Tlim, 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 tlim. Olhe, minha irmã ou meu irmão, vamos orar a Jesus e pedir força para o trabalho que vem pela frente. Ah, não é preciso. Vocês têm orado muito. Aí já está tudo dito. E o que a gente faz? Ora na mesma, porque é um irmão nosso. Não é nosso inimigo, ele é inimigo dele próprio. Porque ainda não encontrou a libertação. Então, a libertação desse processo. Então nós não ficamos assim, o espírito mal veio nos enganar. Esqueçam isso, gente. A vida é tão mais amorosa quando nos damos a auxiliar o próximo, independentemente daquilo que ele queira para nós. Olha, eu vou pedir aqui licença. No trabalho de ontem da evangelização dos pequenitos, um deles, não vou aqui dar nomes, né? Um deles tem cerca de 9 anos. Por acaso eu não sei a idade dele. Então eles estavam a estudar a questão da caridade para com o próximo e inclusive para com os inimigos. Então, um pequenito, 9 anos, a falar com uma naturalidade. Mas atenção, ele não disse o que aprendeu. Ele disse claramente que é importante que nós sejamos caridosos, inclusive por quem não nos quer o bem. Para nós adultos, muitas vezes, ouvir isto é difícil. E uma criança falar isso com naturalidade, porque percebe que é um espírito, que o outro também é, que estamos todos em evolução. Ou seja, é esta a lógica que nos leva a perceber que se esta criança diz isto, e nós dizemos isto no cotidiano e queremos ser assim, no trato com a espiritualidade é igual. Espíritos que nos queiram fazer mal não são nossos inimigos, são inimigos deles próprios. Então como é que eu faço para resolver isto? Haja bem, pense bem, ore por ele, é seu irmão equivocado, porque ontem eu fiz exatamente aquilo que ele fez. E pior até, estou a ter a oportunidade de estar encarnado e olhar para ele e dizer assim, eu estou tendo a minha oportunidade, você também terá. Está bem? Então, aqui, esta questão das comunicações com a espiritualidade depende muito do... Matias, desculpa, porque foi por aí fora, né? Depende muito do motivo pelo qual se faz e a resposta virá de acordo com esse merecimento e essa busca. Eu teria muito mais para dizer, porque há casos em que nós estamos a pedir mal, equivocadamente, e ainda assim os benfeitores dizem, espera aí, que apesar deste pensamento ainda, eu vou dizer pueril, tem créditos do passado e nós vamos ajudar a que ele não se estenda muito ou vá muito por um caminho equivocado. Ainda assim nos auxilia, está bem? Mas quem sabe mais será cobrado com maior responsabilidade, está bem? Dúvidas? Casimiro, mas eu não evoco espíritos, não é? Aí evoco. Está bem? Sempre. Eu tenho um bom pensamento dentro do meu lar, vejo uma situação difícil. O arroz está sem sal. Minha amada, minha querida. Meu querido, porque agora também os homens também cozinham, né? Meu querido, este arroz está maravilhoso. Sei que fizeste com muito carinho. Falta-lhe aqui um bocadinho de sal, mas eu suplanto muito bem isto. Gosto mais de ti do que sal que falta. Ou seja, perceber que esta boa emoção, este equilíbrio no pensamento, nas palavras, geram uma sintonia. E o que é que eu atraí neste momento? O que atraio neste momento? Espíritos do mesmo teor. Simpatia, alegria. Agora imaginem que o arroz está sem sal. Então, outra vez, o arroz está sempre sem sal. Estou a cuidar de ti, meu amado. Não quero que tenhas um problema no coração. Né? Eu quero lá saber dos problemas do coração. Ou seja, um está a buscar a paz e o outro está na guerra. Então eu estou a evocar espíritos. Porque estamos sempre em sintonia. E não precisa ser um espírito direto, individual. É a energia com que me alimento. Está bem? E eu pensei que essa daqui nós íamos passar depressa. Está bem? Mas isso é para nós conversarmos. Tá bem? É importante que o façamos. Está bem? Ou seja, reuniões sérias, evocações. Eu vou usar um termo feito, estapafúrdia, sem nexo, já não cabe nos nossos interesses. Está bem? Agora, interessante. O mesmo sucede entre os homens. Olha a história. Um senhor tinha em seu jardim um ninho de pintacilgos. Aqueles passarinhos pequeninos, lindos, né? Pelos quais se interessava muito. Certo dia desapareceu o ninho. Atenção que isto é facto. Tudo registrado na revista espírita, e nesse caso eu trouxe para aqui. Tendo-se certificado de que ninguém da sua casa era culpado do delito, ora, sumiu o ninho,
como se fosse ele médium, teve a ideia de evocar a mãe das avezinhas. Ele era médium e disse, vou pedir aqui ajuda para a mãe dos passarinhos. Bom, não é? É um bom sentimento, não é um mau sentimento. Percebe? O que será que aconteceu? Vamos lá. Ela veio. A mãe dos passarinhos, ela veio. Ele disse em muito bom francês, a ninguém acuses e tranquiliza-te quanto à sorte de meus filhinhos. Foi o gato que, saltando, derrubou o ninho. Encontrá-lo-ás debaixo dos arbustos, assim como os passarinhos que não foram comidos. Vai encontrar o ninho e os passarinhos que não foram comidos. É o que veio dizer a vizinha, mãe dos pequenitos, num bom francês. Isso está mal? Vamos lá ver. Feita a verificação, reconheceu ele exato o que lhe fora dito. Dever-se-á concluir ter sido o pássaro quem respondeu? Não. Exatamente. Não, João, é lógica. Né? Ou seja, ele tinha medo, queria fazer uma coisa boa. Sintonia. A intenção era positiva. Né? Certamente que não. Mas apenas um espírito que conhecia a história. Isso prova quanto se deve desconfiar das aparências e quanto é preciosa a resposta acima. Evoca um rochedo e ele te responderá. Ou seja, eu posso pedir. Olha, eu sei que nunca aconteceu convosco, nunca ouviram falar disto, são coisas assim, deve ser do outro planeta. Ah, eu queria muito falar com fulano de tal ou Beltrano. E ele apareceu e falou-me. E o que é interessante é que, volta e meia, nós esquecemos do seguinte. Eu estou dizendo uma coisa hipotética, não é? E o Espírito diz assim, o que vem nos ajudar. Diz assim, olha, toma cuidado com fulano ou com fulana, porque querem lhe fazer isto e aquilo outro. Você sai daqui, levo todo o meu carinho, que eu sou fulano de tal, né? Mas cuidado, porque estão ali a te fazer mal. Ai, ai, ai. Aqui começa um registro da própria física, da lei. Eu não tinha nada contra o Paulo. Nada. Paulo, meu amigo, já conheço há muitos anos, já conheço o Paulo. Mas aí veio um espírito familiar, meu amigo, que até disse umas coisas que eram verdade, que é a tal ponte de identificação, e disse-me que o meu vizinho do lado direito, imagina o espírito evoluído, não vai dizer quem é, né? Só lhe deu as iniciais, Paulo Arques, não é só as iniciais para saber quem é, né? E disse, olha que tem procurado, tem alguma inveja, não é pessoa má, mas tem inveja, cuidado. O que acabou de acontecer comigo que eu vi isto? Fiquei bem? Vou dizer, vou ajudar o Paulo, que ele está precisando de ajuda. Não, Zé, ele é meu inimigo, ele tem inveja, é um invejoso. Acabo de criar uma sintonia. Detalhe, com quem? Com espíritos da mesma sintonia. Se calhar o Paulo nem tem nada a ver com o assunto. Mas eu baixei o meu padrão vibratório, mental, e acabo por entrar em sintonia com quem? Com o próprio espírito que me deu uma notícia dessas. Nunca esquecer o seguinte, nenhum espírito evoluído vai nos dizer que A ou B nos fizeram mal. Esqueçam. São sempre espíritos muito terrenos e interessados na confusão e não pensam de forma madura. Ah, mas não pode ser verdade a mensagem? Pode. Mas o que me interessa? Saber que o Paulo me quer fazer mal. Nada. O que me interessa, ou o que interessa para o espírito encarnado, é perdoar. É fazer, mas eu não sabia que ele me queria fazer mal. Se você amar toda a gente, o Paulo está incluído. Tudo bem, Paulo? Estou te arranjando aqui uma equipe a tratar você bem. Tá bem? Engloba todos. Então o que os espíritos superiores, se manifestarem numa condição dessa, vão dizer? Meu filho, ore. Pense em Jesus. Pense nesta passagem do Cristo. Ame sempre. Mesmo que venham dificuldades. Perdoa. Peraí, qual foi o espírito que nos disse isto? Foi Jesus, que encarnou para nos dizer estas verdades e nós continuamos com dúvida em aplicá-las. Por quê? Porque dói. A mudança dói. E aí Jesus diz outra coisa. Ele diz assim, olha, e a linguagem de Jesus para conosco. Ainda ontem falava sobre isso. Ele percebendo a nossa infantilidade, o nosso desconhecimento, ele dizia assim, Sara, ele falou diretamente com a Sara, né? E falou conosco, Sara, se você tiver a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, e você, o grão de mostarda é tão pequenino. Então Jesus disse, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esta montanha, vai daqui para ali e ela se moverá.
A Sara ficou encantada. Por quê? Porque tem um espírito pueril ainda. Mas gravou a mensagem. Conforme for crescendo em filosofia e conhecimento da vida, vai-se a perceber que o que é mais difícil para nós? Transportar uma montanha, que a gente sabe que fisicamente não é necessário, nem é por aí que vamos, são as nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos atavismos. É difícil, por exemplo, para nós perdoarmos. Essa é a nossa montanha. É difícil eu abandonar um vício. Essa é a minha montanha. Mas se eu tiver um bocadinho de fé, do tamanho de um grão de mostarda, só um bocadinho, não é preciso muito. Fé, confiança, eu digo para esta montanha, que é um problema emocional acima de tudo, de comportamento, eu digo, sai daqui, desaparece, vai para lá, já não é meu. E por que que Jesus disse há 2000 anos atrás isto? Para nos gravar esta verdade. Se eu tiver um pouco de fé, e aí a gente encontra Paulo, é dizer, um pouco de fermento leveda a massa toda. Ou seja, se eu aplicar esse fermento do bem em mim, tudo vai acontecer. Porque não é possível parar. Depois de conhecer Jesus, nunca mais somos os mesmos. É preciso deixar que Jesus adentre com o seu conhecimento, com as suas boas emoções, aqui na nossa porta íntima, no nosso coração. Está bem? Amigos comunidades? Pensem nisto. Jesus é o Espírito que nos fala há muito tempo. Muito tempo. É o nosso terapeuta. E eu acabo de vos enganar, porque lá atrás eu disse que íamos colocar os dois temas, não é? E o segundo tema iria nos levar muito, mas eu fiquei na primeira. Está bem? Este já era semana passada. Ai, deram? É sério? Disseram que era 283, eu fui a 283. Algo... É sério? É bom, mas é sempre bom. Hoje houve mais perguntas do que da semana Mas está passada. diferente, mas está diferente. Que lindo! Não, é sério, fico contente com isso. Eu vou-vos contar uma coisa que ficou nos bastidores. Há umas semanas atrás, eu trouxe um tema sequencial. E porque nós fazemos o registro, né, das passagens. Então foi interessante que o tema que eu dei tinha sido pulado. E eu não fazia ideia. Né? Mas a verdade é que eu fiz o que não tinha sido dado. E dessa vez dei o mesmo. Tudo bem, né? Mas deu para conversarmos. Isto é assim, eu não... Quem me conhece sabe, eu só peço desculpa se me sentir culpado. Né? Então eu não vou pedir desculpas. Não, mas é fato. Então, olha, eu fico contente, né? Porque nós conversamos. E este é um trabalho de todos, está bem? Então, para a semana, né? Evocações das pessoas vivas. Este tema, eu até vou tirar, senão vocês vão começar a ler. Este tema, curiosamente, era aquele, eu vou-vos confessar isto à vontade, era aquele que mais me chamava a atenção pelo risco do mau uso. Quando eu comecei a vos dizer que o livro dos médiuns passou de um guia prático para a mediunidade, ou para os médiuns, para um livro dos médiuns, é porque a espiritualidade e Allan Kardec em sintonia apercebem-se que o nosso conhecimento deve estar estruturado no bem e na força moral. Por quê? Porque se nós, conhecendo coisas e usando mal, porque não temos uma estrutura moral, faz-nos muito, ou prejudica-nos muito. E esse item a seguir, evocações de pessoas vivas, tem muitas informações que é preciso que nós primeiro estudemos o livro dos médiuns para trás, percebendo consequências de nossas ações, para chegar a ter esta percepção. E também no início, para que eu não, como se diz, incorra em falha convosco, esse capítulo, ou esse item, vai nos trazer, do ponto de vista do estudo, conhecimentos. Tudo bem. Mas se eu aplicar esses conhecimentos para ajudar as pessoas, e não é uma evocação para trazê-las, é para que eu vá ter com elas e as envolva na saúde que eu desejo, na paz que me alimenta. Se eu quiser fazer isso, se eu quiser abraçar o próximo, pessoas que estão distantes, pessoas que se afastaram, seja como for, nós podemos estar com elas e ajudá-las. É impressionante. Impressionante para nós que estamos a descobrir essas coisas da vida espiritual. Então, este item a seguir tem a ver com isso, mas é na evocação. Mas o processo se dá também na ida. Okay? Então,
estudar o livro dos médiuns. Não façam como às vezes a gente faz o livro dos espíritos. Não? Olha, está aqui o livro dos espíritos, estude. Deixa-me ver que nós estamos em guerra, eu quero ver a guerra. Não funciona. Porque você vai ver o ponto de vista da guerra e não vai perceber nada. Que é a lei da destruição. Você não vai perceber nada. Então tem que ir ao início, perceber o que é Deus, a lei do progresso, como é que nós estamos nesse desenvolvimento do espírito e por aí adiante, para perceber lá à frente por que a guerra existe. Não é que Deus faça a guerra, por que ela existe. Está bem? Então, alguma questão que queiram colocar sobre o tema? Vocês já estão, como se diz, bem estudados, pode ter mais dúvidas. Saindo um bocadinho do tema evocações, mas mantendo ainda sobre os animais na erraticidade. Ok. Eu estou a ler o livro do Divaldo Franco com o Flamengo de Miranda, a Transição Planetária, Ok. e tem uma das passagens de um confronto com um grupo de malfeitores, na qual esses malfeitores estão com cães. E até, se eu não me engano, ele cita que são mastins, que são animais muito ferozes. Esses são, de fato, alma de animais ou podem ser almas de Humanos que tomam a mas forma. que tomaram forma de animais. Bom, o tema, ele alarga, não é? Mas só para fazer um pequeno introito, tem que ser uma coisa muito rápida. Quando a sabedoria popular, ou o vulgo popular, diz, é um lobisomem, não é? De onde é que surge isso? Nós, na espiritualidade, o nosso corpo espiritual ele é dúctil, ele é maleável aos nossos sentimentos. E se nós alimentarmos sentimentos instintivos de outras eras, o que acontece é que mentalmente nós vamos tomando aquela forma. Não é que sejamos lobisomens, não é esta a ideia. Estou falando esse que é o vulgo popular. O que acontece é que nós vamos tomando a forma que queremos. Há duas formas. Uma, aliás, eu posso ter três. Uma em que eu faço de forma consciente, do lado de lá, sinal que eu não estou bem, estou doente. Não é? Aliás, nós vemos essas transformações encarnados, a tentar fazer. Não é? Então, essa é uma. A segunda é aquela em que a pessoa não domina as suas emoções e vai, com esse sentimento, por exemplo, de raiva, de ódio, deformando o seu corpo perispiritual. Como nós fazemos enquanto encarnados, quando estamos com sentimentos desarrazoados, entretanto, temos um molde físico que ainda nos auxilia bastante nisso. Então, esse é o segundo. O terceiro é por hipnose. Ou seja, terceiras pessoas induzem que eu sou um pássaro, que eu sou um lobo, seja lá o que for. E nós vamos aceitando e vamos tornando o nosso corpo espiritual dessa forma. O que não significa que não sejamos humanos. Nós continuamos a ser humanos, mas a forma exterior aparenta não ser. Ou seja, é o caso que se chama de zoantropia no geral e de licantropia especificamente quando se fala de lobos. O que acontece? É a mesma ideia. Somos todos espíritos e merecemos o quê? Auxílio. Quem está doente não precisa do juiz. Quem está doente precisa do médico. Por isso é que a nossa Terra, o nosso planeta, é um planeta de provas e expiações, é um grande hospital. Em muitos casos dizem que é uma grande prisão, seja como for, estamos a evoluir. É o nosso local de trabalho no bem. Então, esse tipo de situações ocorre. Os animais são entregues, os animais em essência, são entregues a almas que ajudam no seu desenvolvimento. Ou seja, estão protegidas por esses espíritos superiores. Então, se nós estivermos, por exemplo, diante de uma manifestação espiritual, e isso acontece, gente, não é para espantar ninguém. É só para dizer que há muito trabalho a ser feito. Então, surge uma entidade que aparece numa forma animal. Eu sou um gato, eu sou um cão, eu sou isso ou aquilo outro. Nós já sabemos que não é. Ele é que não sabe. Ele pensa que é. Porque a forma que ele foi induzido, ou que ele se induziu a si próprio, é aquela. Então nós conversamos naturalmente com ele. Dependendo dos casos, até pode começar a mexer as mãos e perceber. Pode lhe cair os pelos, pode lhe cair as cascas, seja como for, se for um outro tipo. Então é simples. É um ser humano que está doente. É só isso. Tá bem? Então quando usam almas com essa forma, que tomaram essa forma, são prisioneiros. Os que têm os animais são prisioneiros daqueles
que lhes alimentam a sede e a sensação de poder. Normalmente, quando nós pensamos nisto, é mais ou menos assim. Quando chega um espírito dessa natureza, ele está em profundo sofrimento. E nós vamos ajudá-lo. Vamos orar por eles, vamos auxiliá-lo e eles melhoram. Porque se eles chegam aqui, é porque já estão aqui ou em qualquer outro lugar em tratamento. Então, esse processo especificamente, né, fica salvaguardado porque sabemos que os animais não são utilizados dessa forma na espiritualidade. Mas pode ser feito aqui na Terra. Porque a matéria tem essa condição. Na espiritualidade, esses princípios inteligentes estão amparados. Ok? Estão amparados. Embora haja muito para aprender sobre isso. Inclusive na parte mesmo dos vegetais e por aí fora, um grande desenvolvimento. Eu dou-vos uma sugestão. Carolina tem na biblioteca um livro que se chama Evolução em Dois Mundos. Ok? Evolução em Dois Mundos. Gravem isto. Há um canal no YouTube que nós temos isto, portanto, se alguém esquecer, vá lá na internet, falar o nome do livro, ou perguntem. Evolução em Dois Mundos. E vamos ter lá todo esse processo. Como é que ele funciona, em detalhe, o desenvolvimento do espírito, a passagem do reino vegetal para o animal e por aí adiante. Está bem? Combinado? Então vamos encerrar o trabalho. Só fazer uma pergunta. Sim. Olha, quer fazer uma pergunta? A culpa não é minha. Só para... É rápido. Casimiro há bocado estava a dizer que o cão, que não, quando o versículo inteligente, ele depois que não voltava para gato ou para peixe ou assim, não é? Sim. Porque esses são então considerados mais inferiores do que o cão. Não estou a dizer isto. Estou a dizer que o mecanismo... Porque, atenção, aqui há tantas nuances que nós... por exemplo, as pessoas dizem, o cavalo é mais evoluído que o macaco. Não sei. Não sei. Né? Agora, tem características diferentes. Mas uma máquina não encaixa na outra. Percebe? Ou seja, é isto, por exemplo, nós quando nascemos, quando há a fecundação, isto é conhecido pela própria ciência, né? Nós vamos tomando várias formas do processo evolutivo de milhões de anos. Então começamos com uma questão reptiliana, parecemos um lagartinho pequenino, na forma física. Por quê? Porque essa forma são milhões de anos lá atrás que nós já sabemos fazer. Nós mesmos. Pelo automatismo do nosso campo energético. E ele vai desenvolvendo, 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 até que depois dá esta forma linda que nós temos, né? Um mecanismo fabuloso. Ora, o que acontece aqui? Os outros estão na fase anterior ainda. Mas cada uma delas levou milhões de anos. Entende? Ou seja, aqui não quer dizer que um seja mais evoluído que o outro, porque senão nós teríamos aqui que começar com detalhes, né? Mas e a raça do gato? E o gato tal? Né? Ou seja, para nós não faz diferença. Está bem? É só o mecanismo, um não encaixa no outro. Então nós vamos encerrar. Tá bem? Eu sei que o tema pode parecer difícil nesta fase, porque uma das coisas que nós precisamos perceber é que este é um trabalho espiritual. Todos nós que aqui estamos, onde é que nós estamos mesmo? No terraço. No terraço. No terraço com Jesus. Não é? No terraço com Jesus. E atenção que nós não somos Jesus, né? Nós estamos a estudar aquilo que chega da espiritualidade, muito bem organizado por Allan Kardec. E é isso que estamos a estudar. Depois tem a própria experiência ao longo dos anos, em que nós vamos tratando, e nos permite o quê? Dizer-vos com segurança que isto é verdade. Nós não estamos a ler, será que é? Não, nós sabemos que é, funciona. Todas as semanas, semana após semana, nas casas espíritas, por aí adiante, por este mundo afora, as comunicações espirituais existem e nós aprendemos muito com elas. Muito. E o que mais se aprende, posso vos dizer isso com muita vontade, é que, como a maior parte dos atendimentos que fazemos, por opção também, é utilizar o nosso tempo para atender espíritos em sofrimento, são irmãos nossos. Quando falamos de espíritos, não são espíritos voaçantes, são pessoas como nós. Eu, quando desencarnar e precisar de ajuda, e alguém me receber no centro espírita para acelerar o processo, eu também vou ficar muito contente. Tá bem? Para dizer que ninguém é melhor do que ninguém. Então, nesses processos, o que é que nós aprendemos? Quem é que mais sofre? Não é quem erra, curiosamente. É quem não perdoa. Quem não perdoa. Por isso é que Jesus falou tantas vezes no perdão. Por isso que a última mensagem que ele nos deixa está no alto do madeiro. Lá em cima ele diz, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. E quando Jesus está a pedir para que Deus nos perdoe, é óbvio que é uma mensagem para nós. Porque ele sabe que nem Deus vai ficar nos perseguir, isso não existe.
Nós é que precisamos de auxílio para a nossa melhoria. Perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, mais sofre quem não perdoa do que quem erra. Então, olha o detalhe, é que perdoando o próximo, no registro da compreensão, não é do esquecimento, da compreensão, nós nos tornamos pessoas melhores. Porque tornamos mais humildes. E reconhecendo que se o outro precisa e eu compreendo o seu erro, eu passo a compreender a mim também. Então eu me pacifico. E pacificando-me, eu auxilio com mais segurança. Simples assim. Por isso a mensagem de Jesus fala do grãozinho de mostarda. Tudo bem? Fala das sementes lançadas. Então vamos unir os nossos pensamentos. Agradecer a Jesus. Porque Ele nos recebe naquele espaço. E tendo partido, sabendo que não estaria conosco assim diretamente, Ele disse-nos: vós não estáis prontos para perceber tudo isto que eu vos digo. Então vou-vos enviar um Consolador. Alguém que vos esclarecerá estas coisas todas. A mensagem da semente, por exemplo. E Ele, para além de vos esclarecer, ficará convosco até o fim dos tempos. E os fins são os fins destes tempos. Os processos evolutivos, na escala evolutiva. Nosso planeta viverá um tempo novo, com outro frescor. Então olhamos para Jesus, olhamos para Ti, Mestre, e compreendemos que aquele diálogo com Nicodemos não se encerrava ali. Muito havia a esclarecer. Mas a base da lei do progresso da reencarnação ali estava. Ilumina os nossos pensamentos, Jesus, auxiliando-nos na vigilância, nos bons propósitos. Nesta manhã, aqui reunidos em Teu nome, nós sabemos que Tu estás aqui. Mas há um desejo em nossas almas, em nosso ser. É de que nós saibamos acolher calorosamente, acomodar em nosso coração, aclimatar nossa alma aos Teus ensinos. Certa feita, Senhor, diante de Teus discípulos que Te acompanhavam, que conheciam um pouco mais, Tu até lhes perguntastes, como perguntas a nós, e vós que sabeis estas coisas, que fazeis de diferente? E lançaste-nos uma proposta. Amai-vos como eu vos amei. Tu és a nossa referência, Mestre. Muitos passos ainda para alcançar, muitas jornadas para viver, muitos desprendimentos para alcançar. Mas há uma felicidade em nós, Jesus. É que nós estamos no caminho. E nesta jornada, nós não vamos sozinhos. Contigo a dirigir as nossas vidas, iluminar o nosso trilho. Nós não desejamos deixar ninguém para trás. Nós desejamos estender nossas mãos. Isto em respeito, Jesus, ao Teu convite. Para nós encarnados e para aqueles que na espiritualidade buscam a saúde espiritual. O Teu convite, sempre eterno, soa em nosso íntimo e desejamos replicá-lo. Vinde a mim, vós que estáis cansados. Eu vos aliviarei. Vereis que sou manso e humilde de coração. Vereis que o meu jugo
é suave, que o meu fardo é leve. Hoje, Jesus, reconhecemos isso, porque Tu nos conduzes pela vereda do perdão, da fraternidade. Esse guante pacificador alimenta as nossas almas com bons propósitos e dá-nos a nós a possibilidade da própria caminhada. Assim, Jesus, o Teu fardo, que nós abraçamos porque fomos nós que o colocamos em nossos ombros, são mais leves, pois que nós colocamos o nosso olhar, Jesus, no trilho que nos mostraste, que é para a frente, que é para o trabalho, e o fardo, então, torna-se mais leve. Vamos orar em silêncio durante alguns instantes e escuta-nos, Senhor, neste momento. Agradecidos pela oportunidade. Tu ouviste-nos, Senhor, os Teus mensageiros também, quando rogamos pela saúde, de conhecidos ou desconhecidos. Oramos pelos amigos e por aqueles que não nos desejam o bem. Oramos pela paz no mundo. E em tudo isto, na confiança que trazemos, há gratidão e reconhecimento. Acompanhe-nos, Senhor, para o nosso próprio bem, de retorno aos nossos lares ou aos compromissos já assumidos, e que nós sejamos os transmissores dessa Tua paz aonde quer que estejamos. Muito, muito obrigado, Mestre amado.